Pô, esse tema de hoje, temperamento e caráter na construção da personalidade. Então, um tema que ele acaba envolvendo vários dos temas que a gente já tratou aqui anteriormente e, de certa forma, vai conectar algum daqueles assuntos, né, já tratados. E eu pensei em começar com alguns tópicos aqui que tem mais uma perspectiva até da filosofia, da metafísica na filosofia, que é exatamente o estudo, né, do ser. Por isso coloquei alguns termos aqui que vêm bem da filosofia, né? Ser ou não ser, eis a questão. Essa frase que está no livro Hamlet, né, o personagem criado por Shakespeare, que é interessante, no ser ou não ser, eis a questão. No fundo, o que se coloca aqui, a gente vai lembrar o dilema do personagem, é exatamente saber se ele vai buscar ter a virtude concreta que demandaria a situação, né? Ou se ele vai ceder ao desejo de vingança que o espectro do pai dele pediu que ele realizasse. Então, esse é o dilema do Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. E ele se indaga disso, né? Então, eu comecei com essa frase aqui, porque, filosoficamente falando, cada um de nós pode ser algo muito melhor daquilo que é. Né? Então, nós temos uma potência, que é a possibilidade de ser algo melhor. E tem aquilo que a gente já é, na atualidade. A gente já atualizou, trouxe para a realidade, né, uma dimensão do nosso ser que no passado era possível. Então, o ser humano tem essa potência, portanto, para ser qualquer coisa, de boa ou de ruim. Né? E é por isso que é importante pensar que cada um de nós é convidado a, de certa forma, eleger, né, fazer um projeto daquilo que pretende ser. E pouco a pouco executando, né, executando exatamente aquele projeto. Né? E aqui colocava esses termos filosóficos, projeto e performação. Então, o projeto, que é exatamente aquilo que eu imagino, né, que eu estou chamado a ser e posso desenvolver. Né? E, naturalmente, a formação que a gente recebe, quando ela é boa, ela vai apresentando para cada um de nós aquilo que efetivamente a gente pode vir a ser, de bom. Né? E a falta dela pode, de certa forma, impedir que eu desenvolva o melhor potencial, né, que minha vida poderia atualizar. Né? Então, essa é a importância de buscar uma boa formação. Né? Ou seja, a deformação ou a falta de formação adequada, ela impede que eu possa desenvolver a grandeza, a magnanimidade de alma, né, a qual eu estou chamado, né, a desenvolver. Principalmente na perspectiva cristã. Hoje em dia está, de certa forma, na moda, né? A gente olha um pouquinho dos estoicos, falando das virtudes, né? Pois bem, o ideal estoico, o ideal cristão, é uma coisa muito pequena, tá? O ideal cristão é muito maior. O ideal de santidade é buscar a excelência, né? A imitação de Cristo, que é perfeito homem e perfeito Deus. E é em Cristo que acontece exatamente essa complementação máxima da condição humana. Então, ser ou não ser, eis a questão. Cabe a gente pensar um pouquinho, né? O que eu pretendo ser? O que será que eu sou chamado a ser? Tá? O ideal de santidade, por exemplo, ele ultrapassa, o ideal de santidade, ele ultrapassa o ideal de excelência humana de Aristóteles. Porque quando Aristóteles fala em excelência humana, ele está numa perspectiva ainda natural. Quando ele fala em santidade, é algo que está além disso. Tá? Está além da questão do natural. Vai ter o sobrenatural, né? E sobrepassa, portanto, a dimensão humana natural. Então, projeto e performação. Essa palavra performação, eu gosto dela porque a palavra performação, ela tem a ver com essa atuação que transforma. Olha que interessante. A palavra formação é de dar forma. Então, a gente tem como ideal na nossa vida é atualizar, trazer para a realidade aquela forma que Deus imaginou do nosso ser completo, pleno, portanto santo. E pouco a pouco Deus nos convida que a gente vá com a nossa liberdade aderindo a esse projeto. A graça divina trabalha também, né? Mas o sobrenatural conta com o natural sobre o qual se apoia. Né? Então, por exemplo, próprias virtudes sobrenaturais, né, elas não são concedidas por Deus, mas elas vão ficar inativas dentro da gente se a gente não der, digamos assim, a substância própria, que é a aderência natural, né? Para a nossa vontade, a virtude natural, para que possa essa graça atuar e, portanto, nos conduzir a algo maior e melhor. Né? Então, acontece esse fenômeno. Pois bem, performar, e o Papa Bento XVI gostava dessa palavra, é exatamente a gente colocar todos os meios para que a formação se dê.
né, que realmente a minha forma substancial final, né, acaba acontecendo, né, de se identificar aquilo que Deus sonhou quando nos fez, quando fez cada um de nós. Performação. Então tem aqui o projeto e a performação, trabalho de construção, ao nosso lado. Né? Pois bem, então Deus nos fez assim, né? Tem que ter um projeto e essa performação, a performance, a criação. E aí eu venho no tópico 2 diferenciar dois termos, comportamento e de conduta. Quando eu falo em comportamento, eu quero dizer uma ação humana. Quando eu falo em conduta, é uma ação humana deliberada. A palavra conduta vem de condução, portanto, de orientação, da intencionalidade e de uma escolha que me leva a praticar certa atitude concreta. Então, são dois conceitos diversos. Comportamento, digamos assim, pode ser um comportamento que não necessariamente é voluntário, é querido. Portanto, ele não participa do juízo moral, de bom ou mal, enquanto tal, na perspectiva ética, né? Então, é importante entender que na nossa vida, o ideal é que a gente possa cada vez mais, né, trazer aqueles nossos comportamentos para a conduta, que a gente possa eleger, escolher, né, e assim a gente vai realmente usando a liberdade e vamos, portanto, atualizando aquela potencialidade de uma pessoa melhor que está, né, na nossa perspectiva humana, né? Então, a gente vai trabalhar projeto e performação, né, que está nosso tópico aqui. Então, o parecer e ser, né? Outra ideia também, né? Porque muitas vezes, o que acontece? A gente tem a impressão, ao ver alguém agir, de certa forma, que aquela pessoa tem uma conduta boa, tá? Aquilo parece denunciar uma conduta boa, mas não necessariamente o é. Vamos entender. Um político que faça, né, uma distribuição de bens numa região pobre, né? O ato em si, objetivamente, é um ato bom. Agora, subjetivamente, só será um ato virtuoso se a intenção dele for reta. Se não o for, ele não cultiva a virtude. Ou não desenvolve algo melhor de si, talvez o pior. Ele pode estar manipulando a opinião pública, naquela população carente, para parecer o que ele não é. Então, na nossa vida, todo o exercício de virtude, ele pede que haja essa voluntariedade, essa consciência concreta para atuar atraído por um valor. Né? A ação que a gente realiza, que é motivada por uma aparência, ela acaba não traduzindo um ato efetivamente valorativo, portanto, uma virtude. Não condiz, não é uma conduta plena. Tá? Acaba sendo uma conduta desviada, porque eu quero parecer aquilo que eu não sou. Tá? Então, é importante entender isso, né? Que parecer é uma coisa e ser é outra. Eu posso parecer ter uma virtude, mas não tê-la. Tá? Então, até para entender no caso, para ficar mais fácil essa ideia. A virtude da santa pureza, né, a castidade, enquanto virtude, enquanto valor que se vive, ela é buscada e a pessoa, de certa forma, se sente realizada vivendo-a. É diferente da chamada continência, em que a pessoa evita certos atos, né, porque ela entende que é errado praticar o oposto daquilo, né? Então ela se contém, continência, no entanto ela não vê um valor concreto na virtude da pureza. Então ela vive mais por atrição que por amor ao valor, tá? Então é interessante, né? Quer dizer, eu tenho aqui de um lado, vamos chamar aqui, né, a pureza, do outro eu tenho aqui, né, a sensualidade extrema. Então o sensual vive querendo saber o prazer que se exploda, né? O que ele quer é puro, ele ama a pureza, ele ama exatamente viver essa virtude, essa integridade, né? Essa harmonia física, né, na dimensão sexual. Pois bem, entre aquele que é o sensual e entre aquele que é o puro, né, existe aqui o continente e o incontinente. Aquele que vê a continência, aquele que se segura, porque vê que não é bom se soltar, acho que é ruim, e aquele que, de certa forma, cai muitas vezes, mas sabe que não é bom também. Então, esses dois aqui, o continente e o incontinente, vivem sob dois princípios, né? Que é um princípio, né, de caso da busca do prazer, digamos assim, e ao mesmo tempo verão que o bom é outra coisa. Né? Já no caso, o puro, ele tem aquela atração máxima pelo aquilo que é bom. Tá? Então vejam, cada um de nós está num transe, portanto, quando busca as virtudes, entre uma atração por algo que é um prazer, que não é aquilo que melhor retrata aonde eu posso chegar, né, e ao mesmo tempo a atração pelo que é bom. Então, a gente está nessa tensão. Então, todos os nossos erros, nossas quedas morais têm a ver com essa tensão, né? Esse erro, esse equívoco. Às vezes, preferir o que não é preferível na perspectiva mais fundamental da nossa vida. É interessante até notar que, no fundo, o ideal, né, da formação moral que a gente tem que buscar
Não é saber o que é certo e errado para ficar se contendo, ficar se limitando. É saber o que é certo e o que é errado, o que é melhor, o que é pior, para pouco a pouco me formando, para ter a simpatia pelo que é bom. Claro, eu vou aderindo, né? E eu tenho que, portanto, perceber pouco a pouco o valor que me atrai naquela conduta. Eu falava da pureza, por exemplo. E, portanto, eu vou ter uma felicidade que não é, que é diferente da pura continência em praticar aquele ato. Tá? Então, vamos lá. Uma pessoa que vai viver, por exemplo, buscar a virtude, né? A diligência, que é o oposto à preguiça. Né? Então, ela vai, de certa forma, ter uma familiaridade, uma simpatia por levantar logo da cama, né? Para poder fazer o que deve. Não porque tem que fazer o que deve. Não, ela passa a ser atraída por aquilo. O valor em si da virtude lhe atrai. Então, a pessoa bem informada, ela vai atuando, portanto, voltada para as virtudes. Tá? Ela vai atuando pelo valor que lhe encanta. Naturalmente, nesse processo de desprender-se de certos hábitos ruins para adquirir hábitos bons, há um processo de renúncia. Mas não é aquela renúncia do cara que está se limitando, se contendo, porque ele enxerga um bem por trás daquela ação que ele está buscando praticar. Ele tem uma conduta, portanto, um comportamento orientado a valor, e esse valor que ele quer assumir, assimilar, que lhe orienta. Então, claro, quando a pessoa está muito, digamos assim, vinculada a um vício, né? Então, claro, o prazer que a domina é mais difícil ela conseguir agir por isso, mas pouco a pouco ela vai se educando. É mais fácil imaginar, nesse caso, a hipótese de alguém que vai à academia, está fora de forma, né? Então, ela tem um projeto que ela sonha em perder peso, em ter uma forma física melhor, e ela projetando isso, ela vai agindo e lhe atrai aquilo, né? E pouco a pouco ela vai lutando, portanto, contra exatamente a vida sedentária que a dominava, né? Então, há um momento, digamos assim, de sofrimento, mas ela tem aquele sonho, aquele desejo, aquela intenção, vai fortalecendo enquanto ela faz exercício. E ela passa a ter até um prazer depois de fazer exercício, porque ele está associado ao prazer do fim que ela pretende. Né? Então, não é que ela está sempre, não gosto de exercício. Se ela fica assim, é uma pena. Ela tem que buscar, portanto, usar a imaginação, a memória, a gente vai falar um pouco mais disso, para poder compor com o valor que ela enxerga, né, esse caráter de mobilização plena interior para atingir a virtude. Tá? Então, é importante entender isso. Bom, o fato é que nesse contexto de fazer um projeto de vida, de querer buscar o melhor de si, buscar ser feliz, de abraçar o bem que nos convém, né, a gente vai ter que identificar dentro da gente, né, uma dimensão do nosso ser que nos predispõe a certas coisas. Aí vem entrar o temperamento. Então, o temperamento, né, é esse conjunto psicossomático que nos predispõe a agir de uma forma ou outra, né, dar uma resposta àquilo que nos atinge, né, segundo certas situações que nós não escolhemos, mas que a vida nos criou assim. A nossa altura, a nossa cor da pele, onde nós nascemos, nós não escolhemos. A vida nos dotou dessas qualidades, dessas situações. Assim também é o temperamento. Né? Então, é uma tendência psicossomática de resposta, portanto, algo que nos provoca, né? E que, de certa forma, está além da minha capacidade de mudar. Né? O meu jeitão tendencial, portanto, ela, de certa forma, como que enche certos comportamentos. Agora, a conduta, lembra que é o comportamento deliberado, segue-se após e para além do temperamento. Então, por isso que é importante entender como é que é o meu temperamento. Quer dizer, o meu temperamento, eu vou perceber o quê? Né? Essas predisposições que eu possa ter, para diferenciar e para entender como é que eu posso melhor responder a essa inclinação. E notar que muitas vezes é exatamente a falta de conhecimento do temperamento que me leva a certas respostas automáticas, a certas provocações que, de rigor, eu não quereria agir assim. Tá? Então, a gente fala aqui, temperamento e caráter na construção da personalidade. Então, o que acontece? O caráter vai ser exatamente esse conjunto de virtudes e vícios, portanto, de hábitos que a gente vai forjando pelos nossos atos intencionais. Enquanto o temperamento, eu não tenho nenhum tipo de domínio sobre ele para alterá-lo, com relação ao caráter, sim. É a zona que eu tenho, é o espaço que a minha liberdade age, e eu vou, portanto, aderir a certos valores morais, vou me conformando voluntariamente, livremente àquilo que eu quero, que eu escolho. Pois bem, então, os temperamentos é importante a gente entender que tem várias classificações possíveis, já criadas ao longo da história, ao longo do tempo. Eu mandei para vocês aqui, quem está no grupo, né, o link. A mais, digamos assim, mais popular é dos 4 tipos de temperamentos.
né? Então, são 4 conjuntos de reações psicossomáticas que são mais comumente identificadas nas pessoas. Naturalmente, não é um temperamento puro, só daquele modelo, aquele tipo. Tá? Isso é uma classificação didática para nos facilitar entender o que é mais corrente de acontecer. Mas cada de nós, geralmente, vai estar entre partes desses temperamentos. Há um deles que predomina, talvez, no nosso modo de ser. Tá? Agora, de qualquer forma, a gente vai notar que não é exatamente daquele jeito. O que vai ser para vocês aí, esse que está famoso, dos 4, esse texto, esse link é interessante, né? Vai falar do sanguíneo, do colérico, do melancólico, do fleumático. Né? E associado a essas imagens, que são mais ligadas à natureza, para a gente poder entender o conjunto de tendências que as pessoas podem ter quando estão vinculadas a um ou outro desses temperamentos. Né? Então vai falar, e vai usar elementos, que é a umidade e a secura, né? O quente e o frio, e a partir dessas referências a gente consegue fazer uma leitura das tendências, né, das respostas que as pessoas podem dar, né, digamos assim, né, a certas provocações que chegam até ela, né, de comportamento. Então, vamos lá. Então, por temperamento, eu identifico tendências comportamentais. Mas cabe a mim, tendo consciência disso, e me orientando àquilo que eu pretendo desenvolver na minha vida, de projeto e de virtude, eu vou, a partir do temperamento, eleger, escolher, né, aquilo que eu mais julgo que é importante para a minha vida. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, a gente sabe que o melancólico, tendencialmente, ele é o quê? Ele é um pouco mais frio, né? E ele tende a ser um pouco mais, assim, é mais que seja pelo fenômeno da Terra, ele é mais profundo, por exemplo, né? Já no caso, o colérico, né, é associado, né, principalmente, no caso, à ideia do fogo, ele é expansivo, né? Já no caso, vai falar o quê? A situação do fleumático, né, que tem mais a ver com a ideia, assim, da água, né, ele se amolda, ele está numa situação, no contexto, né, tem o fleumático. Depois tem também o sanguíneo, que é a ideia do ar, que é associada ao ar, né, e a partir nas características do ar, vão identificar o sanguíneo. Então, tem o quê? São elementos da natureza que nos facilitam, de certa forma, resumir tendências comportamentais de cada pessoa. Fala para cada nós entender qual que é aquele temperamento que mais diz de você. Tá? A outra classificação, essa no caso é de 4. A outra é que tem 8 tipos, né, que é usada pelo Tanqueray, que é um teólogo, né, também famoso, em que ele vai fazer, né, essa classificação em 8 temperamentos a partir da combinação, né, de 3 critérios que são combinados 2 a 2. Né? Então, por exemplo, o critério da atividade. Então, certas pessoas, por temperamento, por tendência, podem ser mais ativas, ou seja, querem gastar energia, então precisam se ocupar, ou inativa, aquele que poupa energia. Quando eu falo em temperamento, em nenhum momento algum estou falando em juízo moral. Novamente, uma tendência comportamental que nos foi dada pela natureza, pela nossa educação, pela nossa situação concreta, não é? E é a partir dela que a gente vai interagir com o mundo. Tá? Ela em si não tem peso moral porque eu não decidi, não escolhi ser assim. Tá? Mas as minhas escolhas vão se dar a partir daí. Tá? Então, vamos lá. Ativo e inativo. Quando aquela pessoa necessita estar sempre gastando energia ou poupando. Emotivo, não emotivo. É aquela pessoa que se sente muito influenciada na sensibilidade, outra não tanto. Né? E depois tem o que chama secundário ou primário. O secundário é aquele em que as impressões que ele causam às situações da vida marcam nela e tendem a permanecer. O primário não, aquilo vem e logo aquilo já volta. E ela continua para frente. Tá? Então, pensando numa imagem do sofá, se eu aperto a mão no sofá, se ele afunda e demora para voltar, isso é o secundário. Mas se eu faço alguma coisa que aperto e logo volta, isso é o primário. Tá? Então, claro, veja, essas tendências, quando eu falava antes, nos 4 tipos temperamentais, ou nos 8 que se cria por essa combinação, quais são os 8 que se cria pela combinação do Tanqueray? Né? Vai estar lá o apaixonado, vai estar o fleumático, vai estar o apático, né? Vai estar também, alguns se repetem, né? Vai estar o nervoso, né? Eu não vou entrar em todos eles aqui, mas só vale a pena a gente entender, a gente pode buscar na internet, vai encontrar referência para isso. Então, cada um pode falar, como é que é o meu temperamento? Por quê? Porque ao entender o meu temperamento e a vida dos outros que estão próximos de mim, eu posso primeiro melhorar a minha própria resposta, as minhas tendências comportamentais, entendendo-as e compreender melhor os outros também, que possa ter juízo de valor em algo do outro que, de rigor, não é tanto a questão de caráter, mas é de temperamento. E as empresas mais avançadas já sabem que é importante montar equipes em que os temperamentos sejam conhecidos das pessoas para facilitar a orientação.
Como os pais também, convém que saibam os temperamentos dos filhos para poder educá-los. Tá? Assim como nos seminários, na Igreja Católica, nos bons seminários, é comum entender como é que é o temperamento de cada pessoa ali para poder formá-la melhor. E cada um de nós também, para se formar melhor, né, para ajudar os outros, a esposa, também os filhos, é importante entender qual é o próprio e qual é o do outro temperamento, para entender um pouco o que vai me custar mais. Então, ao entender o temperamento, eu posso entender o que é mais fácil e o que é mais difícil para mim pela tendência do comportamento. Por isso que é importante a gente, né, saber um pouquinho sobre o temperamento. Pois bem, então, o caráter vai ser esse repertório de atos voluntários que eu vou praticar de modo reiterado e vão fixando em mim virtudes e vícios. Então, a pessoa pode faltar caráter, quando a gente fala, porque falta virtude. Tá? Ou é um mau caráter, porque tem talvez mais vício do que virtude. Né? Então, ou seja, a gente tem uma série de possibilidades de respostas às ações, né, da nossa vida, às provocações que vêm, e tem um milhar de possibilidades de resposta. Essa resposta é orientada a um valor, e ela é boa, é um ato bom. Se aquele ato bom é reiterado, naquele mesmo sentido, pelo mesmo valor, eu desenvolvo uma virtude, que é orientação àquele valor. Os pontos me predispõem, portanto, depois, para além do temperamento, me predispõe moralmente também, né, a conseguir ir na direção daquilo que eu vejo que é um valor. Então, eu vou me aperfeiçoando, né, eu vou cumprindo a minha missão, né, que acaba acontecendo isso. E é nesse conjunto que eu tenho que pensar, que eu tenho várias possibilidades de atuação na minha vida, né, e, novamente, o temperamento vai me provocar por um certo sentido, e eu, ao entendê-lo, eu posso falar, aqui sim e aqui não. E aqui me convém ou não me convém. Então, eu falava para um fleumático, por exemplo, né? Ele pode entender, no caso fleumático, ele está sempre um pouco como que na dele, mas ele pode ter que ele precisa ser mais ativo em certas situações da vida dele, né, e arriscar mais. Então, ao perceber isso, ele vai aderir, né, a uma provocação que ele poderia, por temperamento, ficar parado, ele vai se expandir. Né? Já no caso, eu falava um sanguíneo, que é o contrário, sempre se expandindo. Ele pode, talvez, ter que recuar para dar espaço para o filho, para a esposa. Então, ele entende que ele tende a ficar sempre, né, ocupando espaço, a ideia do fogo, ele tende que se segurar para que o outro possa ter espaço. Né? Então, ele entende, ele vai voluntariamente, portanto, ter uma atitude para favorecer que o outro possa crescer. Né? Então, ele vai entendendo isso. Né? Se a tendência dele era de um jeito, mas não, eu vou me segurar a tendência para favorecer que aqui em casa a atmosfera mude. Tá? E isso é interessante, a pessoa vai voluntariamente, portanto, vai o quê? Ela vai se formando, ela vai dando uma forma para ela de virtudes que vão se sobrepondo, né, à tendência temperamental. Então, derrigou uma pessoa, quanto mais perfeita ela é em virtude, mais difícil é perceber o temperamento, porque é uma musculatura moral que sobrepõe o esqueleto do temperamento. Tá? Então, você vê toda aquela desenvoltura humana, portanto, uma personalidade madura, eu falo um pouco isso, né, que tem esse equilíbrio, essa harmonia entre as tendências, a pessoa sempre escolhe o que é melhor pelo momento, pela situação. O melhor do ponto de vista da virtude, do valor, do bem. Tá? Essa aqui é a ideia. Pois bem, então, olha que interessante. É bom que eu busque identificar qual é o meu temperamento. Eu mandei o link para vocês, pode depois dar uma olhadinha, né? Depois da classificação, essa de 4, depois da toqueria de 8, né? Tem outra que tem 32 classificações, que é muito usada pelas empresas também, muito interessante, muito rica, né? Depois posso mandar para quem queira também, colocar o link, né? Onde 32 modos de avaliação. Vou mandar até um link, que você pode preencher um questionário online e vai dizer qual é o teu tipo temperamental. E é muito mais rica em, digamos assim, descrição, tá, de tendência. Depois eu mando para vocês isso daí também, tá? Que é o Keirsey, Keirsey, né? Ele vai te dar 32 tipos, digamos assim, de tendência comportamental, tá? O Keirsey, isso é interessante também. Bom, muito bem, então veja só, aí eu percebi o meu temperamento, eu já vou me conhecendo no conhecimento próprio, quais são minhas tendências e quais são os meus vícios. E a partir disso eu posso o quê? Planejar o projeto, falava no comecinho, da minha melhora, do meu crescimento. Eu quero ter a virtude da temperança. Eu pôr temperamento, a minha tendência, às vezes, qual que vai ser? Pôr temperamento, essa condição minha, né? É de me expandir, e eu vou desenvolver um hábito de me expandir e de querer ter várias coisas diferentes cada vez mais. Opa! E acabei me acostumando a dar, digamos assim, uma resposta sim para esses estímulos e desenvolver virtude da gula, perdão, o vício da gula. Então, opa, eu preciso entender. Então, no meu caso, para poder desenvolver. Então, eu vou ter que, talvez, me conter a curiosidade, querer sempre mais coisas, experimentar, porque dá um prazer vinculado a isso,
Então, vou me segurar nesse ponto daí, né, que é bom fazê-lo. E talvez em outro aspecto da minha vida, não. Eu deixo que essa dimensão do temperamento de buscar expansão, de buscar experimentação, possa estar mais presente, mas aqui não. Porque eu associei essa tendência, né, essa fixação pelo prazer na comida e acabei ultrapassando o que deveria ser. E me habituei àquilo. Então, agora, a tarefa de recomposição, de refazer, exige uma luta, sim. Então, de imediato, eu terei que o quê? Que, de certa forma, sacrificar um prazer instantâneo. Para que eu possa fazê-lo com maior felicidade, lembra da virtude que você quer desenvolver e que ela vale. Ela tem um valor, ela te atrai. E até, eventualmente, efeitos da virtude para a tua própria vida. A boa forma, dormir melhor, né? A roupa que você vai poder usar com mais tranquilidade, né? Etc. Melhor boa forma, melhor boa aparência também. Então, você vai buscando os atributos. De tal forma que aquela luta por perder peso, ou por mudar um hábito de alimentação, né, em vez de ficar só na base do, nossa, como um custo, como a ética do dever, uma ética exatamente da excelência. Eu quero buscar o melhor para mim. Algo melhor me espera nessa luta, nesse âmbito concreto. Tá? Então, a inteligência me ajuda o quê? A perceber isso. E notar que, às vezes, os hábitos nossos arraigados, até por vícios, podem viciar também o nosso modo de avaliar. Tá? Porque cada um de nós, falava antes, comportamento e conduta. Todo homem, ele age, ele precisa depois justificar a sua conduta. Então, se no princípio eu busco aquilo que me parece que é um bem, depois eu já sei que não é bom que eu trabalhe intelectualmente essa ideia também, até para me afastar daquele falso bem, no meu caso, para me atrair por um bem verdadeiro. Então, bem da minha saúde, nesse exemplo, no caso da temperança, que é muito melhor para mim. Ou uma pessoa que é questão da dimensão sexual, por intemperança, o cara consegue ser fiel muitas vezes. Ele vai detonar a família dele, o valor que ele tem. Então, ele tem que reconsiderar o valor da família, da esposa, da saúde, de outras coisas, né, que são maiores e melhores do que um prazer instantâneo da situação sexual. Então, ele vai alimentando essa percepção, esse convencimento, e vai buscando exercitar-se na continência, mas indo para além dela, pelo valor em si, da fidelidade que vai o atrair. Tá? E o que isso pode gerar para ele? E pelo contrário, quando ele tem consciência clara de todo o mal que aquele prazer instantâneo de uma situação de traição possa gerar para ele. Né? Então ele tem um estímulo por um lado e o desestímulo por outro. Trabalha com inteligência. Né? Depois, às vezes nossos vícios também se escoram e se apoiam na nossa imaginação. Então, falava antes, né? Se eu for comer aqui além do que eu deveria, na hora parece que tudo aquilo está me dominando. É imaginação, tem que trabalhar. Com a própria imaginação, às vezes, desfazer esse castelo, né, de cartas, essa miragem, não é real, porque ele já vai passar. Então, veja, olha que interessante, eu não tenho um domínio imediato de imaginação, mas eu posso trabalhar, trazer, pela reflexão, imagens outras que me facilitam uma ação voluntária, né, melhor, né, por uma aderência a um valor. Então, assim, nós tomávamos gol contra, com a imaginação desvarada. Então, a pessoa que teve várias quedas de matéria de pureza, na internet, né, etc e tal, pornografia, tá às vezes cheio de coisa, ela precisa depurar isso daí, por outras imagens. Então, eu intelectualmente pensei, eu preciso ler, né, boa literatura, compor o meu imaginário com outras coisas que vão me facilitar a aderência ao bem. É real isso. Vou fazer uma dieta intelectual com a literatura clássica que vai me ajudar ao tempo em que descansa a imaginação minha e ocupa ela com outras coisas boas, não permite que ela também possa se ocupar de coisas ruins. É velho ditado que o ócio é amigo de todos os vícios, tá? Então, um pouco por isso. Então, nesse processo de construção da personalidade, volta lá para o começo. O que você quer ser? Como você quer que no teu velório, imagina o teu velório daqui a uns anos, as pessoas narrem o que você foi, o que você significou para elas. Ao você fazer esse exercício intelectual, essa imaginação, você vai perceber que valores você reconhece já sendo importantes para você. Vai pensar, bom, muito bem, isso eu quero ser. Isso me parece que é exatamente o modelo, que eu projeto como sendo ideal de vida. Tá? E o que me falta para chegar lá? Como é que eu sou hoje? Vou começar a pensar. E eu posso fazer um projeto para desenvolver. Então, olha que interessante. Nesse projeto de desenvolvimento de si, em que vou buscar atitudes apoiadas em valores, né? Eu vou me responsabilizando, eu vou assumindo a minha própria história. Eu vou criando a minha narrativa para atingir aquela meta que eu tenho como sendo ideal.
Para o cristão, ele tem um espelho sempre para olhar que é Cristo, nesse sentido. Então, claro, a própria leitura do Evangelho pode inspirar essa imaginação, pode mobilizar essa vontade maior. Né? E são coisas que, pouco a pouco, o que é interessante notar? Se eu fui feito para a excelência humana, né, na perspectiva até estoica, para buscar o máximo das virtudes, né, naquilo que eu possa alcançar, ou para identificar-me com Cristo, que é perfeito Deus, perfeito homem, é o modelo cabal para cada um de nós, né, quer dizer que dentro de mim há, digamos assim, uma configuração que vai, de certa forma, sentir-se atraído a esse projeto. Por isso que o conhecimento sobre a verdade humana, de rigor, não é algo externo que se impõe a mim. Não é algo que vai entrar em ressonância com o meu mais íntimo desejo. Então é importante entender isso. Portanto, quando eu leio a literatura boa, ou leio o Evangelho, eu estou buscando o quê? Fazer essa conexão do mais íntimo do meu ser, da minha criatura humana, com aquilo que já está projetado de bem e vai fazer essa conexão. Isso me ajuda, portanto, a identificar o bem. Né? E, portanto, isso fortalece minha atração por isso, pelo bem. Tá? Agora, novamente, então, isso me ajuda. Por isso que a formação passa por alimentar a inteligência, alimentar o imaginário, alimentar a vontade, aderindo a coisas boas, pequenas que eu tenho acesso, uma atrás da outra, e negando coisas ruins, porque eu sei que tem coisas melhores que eu posso optar naquele instante. Então, eu vou deixando de ficar preso, portanto, a uma mera tendência temperamental, uma tendência de vícios e maus hábitos, e vou cultivando, a palavra cultura vem de cultivar, né? Tanto a perspectiva intelectual, a perspectiva moral, que é aderência a coisas boas. Então, eu vou me construindo. Tá? Vou me construindo. Então, e aí vai surgir a personalidade madura. Por isso que não melhor, por isso que está errado. Assim, não, deixa o que você está afim, deixa o espontâneo. Não. O espontâneo não tem liberdade. Né? Quer dizer, no espontâneo, que sentido? É a pessoa que deixou um impulso que veio e foi. Impulso, temperamento. Né? Vamos pensar do ponto de vista mais prosaico, um arroto, um impulso, um espontâneo. Não tem educação, não tem finesse, não tem decisão, não tem escolha. Ah, mas eu escolhi arrotar. Então, uma má escolha. Aí é a deformação também, entende? Você escolher algo que não é bom para você nem para o outro. Né? E essa é a ideia. Então, a gente tem que aprender com a formação, pouco a pouco, trazer subsídio para a inteligência, para a imaginação, para a sensibilidade, né? Que possa gerar essa ressonância com aquilo que dentro da gente já está predisposto também, pela lei natural, ao melhor. Então, veja, o temperamento, portanto, não é a última palavra. Ele é importante porque temperamento. Se a gente notar o nosso temperamento, ele vamos assim, é uma resposta quase já pronta para algo que nos acontece. Quase pronta. Por quê? Porque, pouco a pouco, você também vai me educando, né, até aquelas virtualidades positivas do temperamento também se configuram como algo bom. Né? Então, naturalmente, eu falava, o sanguíneo, então ele tem a tendência a expandir-se, por exemplo, né, no caso, né? Aliás, o colérico, né, que é mais expansivo, que é do fogo. Então, o que acontece? Mas isso pode ser muito útil para liderar equipes. Então, quando ele percebe esse temperamento e é bom ele fazer pelo bem do outro, ele vai se aproveitar da tendência dele e vai fazer o bem efetivo. Esse modo dele de ser, o temperamento, vai ser canalizado para algo bom. Então, ele vai ter que ficar se contendo o tempo inteiro. Não. Vai realmente deixar aquilo, mas vai dirigindo aquela energia. O melancólico, que é mais profundo, mais lento, mais fiel, usa também isso para aprofundar, refletir com mais profundidade algo. Coisa boa, se concentrar. Então, cada temperamento, portanto, ele tem uma predisposição para algo que pode ser associado, né, a um valor, e, portanto, você tem mais facilidade para aquele valor. Portanto, tem certas virtudes que são mais fáceis para cada tipo temperamental. E tem vício também que é decorrente disso. Ele quer mais expansivo, pode ser mais orgulhoso, ele quer que os outros, ele quer ser o centro das atenções, então, questão do orgulho. Então tem que se conter, se limitar. O outro quer ser considerado por todo mundo, né? Então, no caso, fala que o sanguíneo, né, que ele tem essa parte ligada à questão do ar, envolvente e tal, carinho, mas ele pode ser vítima de bajulação, né? Então ele pode perder um pouco até da coerência, né? Porque ele, por temperamento, tende o quê? Querer associar as que os outros esperam dele, vamos assim, né? Esse sentido, está muito ocupado com o que estão achando dele. Mas isso pode ser também uma virtude, que é exatamente estar atento para servir melhor as pessoas, né? Porque ela possa sentir-se bem, tem uma dimensão que é a virtude aí. Né? Então a gente fala assim, no fundo tem que ter qual que é o meu temperamento, como é que eu posso alimentar melhor a minha inteligência, a minha vontade por atos melhores,
e lidar com a minha afetividade, sabendo também abraçar aquilo que já vem, que viria do espontâneo, mas eu traduzo em algo autêntico. A autenticidade, quando eu transformo em autoria, aquilo que está dentro de mim e que é próprio meu. Então, eu delibero, eu escolho, a partir dos impulsos e tendências que estão em mim, a partir do meu apetite concupiscível, que vai ser coordenado, né, pela virtude da temperança, ou do apetite irascível, que vai ser orientado pela virtude da fortaleza, e pela prudência, que é a virtude, né, da inteligência prática, da razão prática, e pela justiça, que é a virtude, né, na relação com o próximo, eu vou me aperfeiçoando. Né? Eu falei aqui, pouco a pouco, essas quatro, a gente tratou em aulas passadas, em reuniões passadas, as quatro virtudes cardeais. Né? Então, é isso. A prudência, ela otimiza a ação da inteligência prática. Né? A temperança otimiza essa ordem interior, em que a gente se sobrepõe à atração imediata pelo prazer, tá? Que é o apetite concupiscível. Né? A fortaleza, né, ela nos ajuda o quê? A orientar nossa agressividade para aquilo que interessa, a questão da ira, apetite irascível. Tá? E a justiça, né, nos ajuda a manter sempre, né, aquilo que é dos outros, pertencendo a eles, dando a cada um que lhe é devido. Então, por trás dessas quatro virtudes cardeais, tem várias virtudes aí. Então, vejam que as outras mais básicas, a temperança e a fortaleza, coordenam dois apetites, o irascível e o concupiscível. Né? Então, são tendências também de resposta que a gente vai ter pelos apetites a certas situações. E, pouco a pouco, pela virtude das minhas ações, eu vou dando a musculatura para aqueles impulsos, aquele esqueletão dos apetites, o esqueletão do temperamento, eu vou dando, portanto, vou moldando, né? Vou emoldurando, fazendo uma escultura. Né? Eu tive a satisfação de hoje visitar o ateliê aqui em São Paulo, de um escultor chamado Murilo, né? Um grande escultor. Então é interessante como ele vai fazendo, né, o barro. Então a gente tem, né, esse poder de fazer, né, de construir realmente a nossa personalidade, entendendo quais são os elementos que vão impactar. Né? Então, desde a formação, que eu vou buscar o que é melhor para entender, os valores onde eles estão. Né? Aí, matéria religiosa também entra aqui, sem dúvida alguma, aderência, aquilo que me leva a Deus, que eleva a minha alma, óbvio, quero disso também. Minha conduta orientada a isso, me estimulo. Eu estou muito longe, então eu vou pouco a pouco, em coisas pequenas, vou me conduzindo, e vou vencendo, que é para isso, para esse ato concreto da piedade, por exemplo, a preguiça, a fuga da concentração. Eu quero ter agora as virtudes humanas, né? Eu quero deixar uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais serviçal, né? Porque hoje que tem um valor, aquilo me atrai, e está em ressonância com o meu interior, não é algo que é só de fora para dentro, não. Dentro de mim é uma ressonância, mas eu tenho que trabalhar, né, para ir vencendo, vou me construindo. Porque o meu temperamento pode facilitar uma virtude, pode dificultar outra, pode facilitar um vício e pode dificultar um outro vício, e, portanto, me protege também, nesse sentido, né? Então, pouco a pouco, né, vai entrando em jogo todos os elementos da nossa formação. E nós somos os responsáveis, exatamente, de, ao entender essa dinâmica interior, pouco a pouco, a partir dela, né, e nos encaminhando para o melhor de nós. Né? E aí, pouco a pouco, por essas escolhas reiteradas, elas vão gerando certos hábitos. Como hoje você escova os dentes quase sem querer, quase que automatizando, em parte a nossa vida, pelos bons hábitos, a gente vai se automatizando cada vez mais uma personalidade. Então, a gente vai, no fundo, gerando tendências positivas para valores o tempo inteiro, a partir desse aparato, que começa com o nosso temperamento, passa pela formação, identificação dos valores, identificar a ressonância interior que há comigo. Portanto, essa busca vai passar algo positivo, dentro da renúncia própria que há, por aquilo que é ruim, eventualmente alguns prazeres menores para atingir algumas coisas maiores, a gente vai se habituando também e vai, portanto, ter uma felicidade só já em colocar-se no caminho. O Viktor Frankl fala isso, no sentido de sentido. Né? A gente vai sendo feliz quando está num sentido que nos transcende e a gente consegue, portanto, usar o poder que está à disposição nossa, de cada um de nós, para alcançar. E ao se colocar a caminho daquele fim, daquele sentido, a gente já sente uma satisfação maior, mais elevada. Então, a nossa vida é para ser sempre uma satisfação nesse sentido, mesmo naquelas renúncias que temos que fazer de bens menores. Então, usar a imaginação, usar a inteligência, com a formação que a gente recebe, que a gente próprio vai se dando também, né, para poder enxergar esse bem que nos aguarda, né, dentro de cada conduta humana. Cada momento da nossa vida a gente pode fazer uma escolha por aquilo que é melhor. Né? E assim, portanto, o temperamento e o nosso caráter são dois elementos da personalidade que a gente vai formando ao longo do tempo, usando mais ou menos esse jogo
essas ferramentas que a gente